Sejam bem-vindos ao Casalcast. Aqui você encontra dicas e orientações para o seu relacionamento. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre padrões geracionais, tal pai, tal filho. Já se pegou repetindo padrões dos seus pais no seu relacionamento? Ou você já viu isso acontecer com o seu cônjuge? Ele fazer igualzinho o pai dele faz ou a mãe dele fazia? A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive, com uma história real. Um casal de 38 anos, com 2 filhos, com uma história e com muita bagagem para compartilhar com a gente. Mas desde agora eu quero convidar você a dar o like no vídeo, a se inscrever aqui no canal e a reservar esse momento para assistir esse episódio completo, que é riquíssimo em conhecimento e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento. Então, aqui comigo nesse momento está o casal Robson, Esté, os nossos convidados para esse episódio especial. Tudo bem com vocês, gente? Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa bater um belo papo agora. Imagina, e como será? Porque quanta história tem? Quanto tempo, somando casamento, namoro, noivado, quanto tempo total, mais ou menos? Namoro e noivado, 2 anos. É isso, né? Isso. E casamento, 37 anos. Vamos fazer 37 anos. E você já pegou se repetindo padrões dos seus pais, do seu casamento? Com certeza, Tiago. Eu procurei sempre observar a vida dos meus pais. Mas também ouvia sempre a história do meu pai, a história da minha mãe. E os meus pais, os pais deles, na realidade, foram pais separados. Então já tinha um histórico familiar que já me preocupava. Porque, na realidade, meus pais não tinham um bom relacionamento. Nunca tiveram um bom relacionamento. Meu pai é de família alcoólatra, o irmão dele era alcoólatra, a irmã dele alcoólatra. Ainda que tiveram condições, uma condição financeira boa, porque os pais deles se separaram cedo. Os pais do meu pai se separaram cedo, quando a minha mãe também. E o meu pai foi criado por parentes que tinham uma boa estrutura, vamos dizer, financeira. Mas eles, o meu pai, o irmão, a irmã, eram tratados como empregados. Então eles se desenvolveram assim, cresceram, né, num lar onde não tinha uma estrutura. E com o passar dos anos, o meu pai se desenvolveu, trabalhou, casou, mas a estrutura familiar, o histórico familiar que ele traz para o casamento não foi um bom histórico. Imagina os traumas, as crenças limitantes que ele tinha com tudo isso. Pais separados, criado por parentes, tratado por vezes como um empregado na casa. Exatamente. E com isso sempre gostei de ouvir as histórias dele. Por mais que às vezes as histórias eram repetitivas, mas ele isso valorizava. E uma coisa interessante que nós somos uma família de 7 filhos, eu e mais 6, são 6 homens e uma mulher. E o que nós observávamos no papai? Que essa dificuldade que ele tinha em, de repente, expressar aquele amor de um pai era difícil para ele, porque ele não recebeu isso. Todavia, eu falei assim, eu não posso perpetuar isso do meu relacionamento. Quando eu conheci a Esther, né, eu ainda não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, e a Esther vem de um lar evangélico, eu perguntei a Esther, Esther, como é um namoro cristão? Eu quero aprender com você, porque eu quero ter um lar diferente. É isso que me intriga na sua história, Robson. De onde veio, você ainda não era cristão, de onde veio essa inspiração, essa vontade, essa determinação de fazer diferente? E ali você tinha quantos anos nesse acontecimento, nessa fase da sua vida? Eu tinha, para casar, É, devia ter 21 anos. de onde veio essa inspiração, essa vontade de fazer diferente do seu pai? Uma coisa era interessante na vida do meu pai. Meu pai era um guerreiro, um lutador, um provedor. Ele tinha essa preocupação do sustento, mas era só isso a visão dele. Apesar de ter um amor dentro da visão dele,
sobre amar. Uhum. Não é aquele amor que diz lá em Coríntios capítulo 3, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre, não trata com leviandade. Mas é aquele amor dele suprir necessidade, para ele isso aí é amor. Isso aí é amar, né? E a vontade que ele tinha de lutar, um homem muito trabalhador, isso tinha coisas boas. Ele era um cara muito carismático. Muito carismático. Eu o admirava sobre esse jeito de ser. Você, isso eu gostaria de ser. Mas tem N coisas que eu falei assim, isso aí eu não repetiria. Isso aí machuca, isso fere. Fere mamãe, fere meus irmãos, me fere. Mas eu entendi cedo o seguinte: para quem está no fundo do poço, você atirar pedra, você não ajuda. Uhum. Você precisa estender a mão. E meu pai tinha uma frase que sempre, quando ele chegava em casa bêbado, ele falava assim: cadê o reconhecimento? Ele falava muito isso. Muito isso. Eu falo: que reconhecimento é esse? E na realidade, esse reconhecimento era um clamor desde a infância. Que ele gostaria de ser reconhecido pelo pai, de repente, quando voltava da aula, e o pai observava uma coisa boa que ele fez, uma nota que ele tirou, boa ou ruim, o pai desse um incentivo, um encorajamento, e isso ele nunca teve. Então, parece que esse clamor inconsciente sobre reconhecimento era muito latente. Mas isso me incomodava e me impulsionava assim, mas eu posso fazer diferente. Eu posso ser diferente. Ele trabalhou numa empresa que eu sonhava trabalhar, e com o passar do tempo eu trabalhei nessa empresa. Isso é muito interessante, né, Juliana, a gente Uhum. observar o seguinte, que ninguém é todo mal, como ninguém é todo bom. Todo mundo tem coisas boas e ruins. Como a gente está vendo na história do pai do Robson. Era trabalhador, era fiel, tinha, né, os seus valores, mas deixava a desejar em outros aspectos. Sim. É importante a gente até que estuda psicanálise, as pessoas entenderem isso, que a gente tem a mania, às vezes, de demonizar alguém, né, Uhum. ou Exatamente. espiritualizar alguém. Aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa ali é horrível. Não, a pessoa tem comportamentos, tanto positivos quanto negativos. Eu tenho que saber o que eu tolero, o que eu aceito, o que eu não, o que eu confronto e o que eu absorvo e replico também, né? Até porque os seus pais, o seu pai fazendo tudo isso, na cabeça dele, ele estava achando que estava fazendo certo. Com Ele certeza. errou tentando acertar, Com que é o que certeza. muitas vezes os pais fazem, que a gente vê, Sim. né? Uhum. Os pais nos ensinam, eles ensinam aquilo que eles aprenderam, né? Então, eles estão passando ali algo que eles, assim, isso é importante para eles, embora ele tinha os defeitos, porque eu me identifico muito na sua história. Uhum. Meu pai também, eu vim de uma família assim, né? Pai que bebia muito, tinha problemas em casa com a mãe, houve traições. E quando eu me cresci, me tornei adolescente, eu tinha esse pensamento que você tem. Uhum. Quando eu me casar, eu vou ser diferente. Uhum. Então, quando a gente passa por situações na nossa família, na nossa casa, a gente tem duas escolhas. Ou eu vou pegar o lado mal e ser má, ou eu vou pegar esse lado mal e ressignificar. Não, eu vou Perfeito. fazer diferente. Perfeito. Que foi que eu acredito que aconteceu com você, o que Sim. aconteceu comigo, o que acontece com muitas pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que eu descubro o padrão para mim não repetir. Exatamente. E você, Stella, quais padrões você observava ali na sua infância, tanto positivos quanto negativos, dos seus pais? Bom, eu, como o Robson comentou, né, eu vim de uma família evangélica, mas fui criada no evangelho e meu pai era muito rígido, né? Aquela igreja evangélica antiga, em que não se podia fazer nada, em que, tipo assim, fui criada em meio à ditadura, né? Que filho não se perguntava nada. Mas era a família que, tipo assim, eu mais 4 irmãos, minha mãe sempre aquela mulher submissa, aquela mulher que fazia tudo que o marido queria, e eu fui criada vendo tudo isso, né? Até então, eu sempre achei o casamento dos meus pais maravilhosos. Mas ao longo do tempo, a gente vai reconhecendo coisas que
seria bem isso, não. Então, eu não tenho nada a reclamar da vida que eu tive com os meus pais, mas eu sempre falo, muita coisa eu não quis repetir que eu vi na vida do meu pai, da minha mãe, apesar de vez em quando, a gente se pega repetindo a história deles, né? Por mais que a gente não queira, por exemplo, a minha mãe é aquela mãe controladora, né? Sim. Aquela que cuida dos pintinhos, quer ver tudo, todo mundo juntinho e tal. E, de certa forma, às vezes eu me pego repetindo essa mesma história. Então, a gente tem que estar sempre procurando se aperfeiçoar, né? Na verdade. E a gente procura fazer o melhor, né? Tentando estar, né, na presença do Senhor, porque uma coisa que eu e Robson vimos que o que nos guia é a palavra do Senhor, né? Sem ela é difícil a gente caminhar. E você lembra dessa época que ele falou? Ele queria aprender a ter um namoro cristão, que ele não sabia? Lembro porque eu fui criada no Evangelho. Na época que eu o conheci, eu era líder da juventude, né? Eu liderava uma juventude. E aí eu orava para vir um príncipe encantado para mim. Até porque as minhas irmãs casaram muito nova e eu já estava chegando aos 21 e ainda não tinha aparecido meu príncipe. E eu estava na liderança da juventude e ele se converteu. Aí, quando ele se converteu, tipo assim, na igreja sempre as meninas ficam de olho nas novidades, né? Vai ver quem tá na pista, né? Assim que Sim. falam. Desse jeito. E aí, eu lembro que algumas das minhas amigas falaram assim: mas você é líder, você está à frente, como que você vai namorar um novo convertido? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Uma pessoa que está chegando. Mas quando ele falou isso comigo, me deu segurança. Bom, ele só vai até onde eu permitir. Então, a minha responsabilidade diante de Deus em ter um namoro cristão vai depender de mim, né? Porque ele está vindo do mundão, vendo tudo que o mundo oferecia e como era o padrão. E aí fomos caminhando, né? E graças a Deus estamos chegando até aqui, né, amor? Exatamente. E eu ainda acrescento mais, não é só por uma pessoa que está acabando de se converter, né? Quando a gente que tá ali na igreja buscando a Deus, é Sim. para também os convertidos, porque homem é homem no mundo ou na igreja. Então, somos Exatamente. nós, eu tinha muito isso na minha cabeça no meu namoro com o Tiago, né? A gente que impõe limites. O homem só vai até onde a gente, mulher, permite. Uhum, Então, se eu me respeito, ele vai me respeitar. com Né? certeza. Então, eu costumo até brincar que quando a gente namorava no terraço de casa, lá na casa da minha mãe. E a gente estava, quando estava ali se beijando, e eu sentia assim, olha, as estrelas tá tão bonita, você lembra? A estrela tá tão Mudava o foco. para poder mudar o foco daquilo ali, porque a gente Aham, entende que o namoro cristão não é só beijo na boca, é conversa, Sim. né? A exatamente. gente quer conhecer a pessoa com quem nós vamos nos casar, embora é no Verdade. casamento que a gente se conhece De de verdade. verdade, mas ali no namoro a gente já consegue ver os planos da pessoa, o caráter da pessoa, se a pessoa vai me respeitar ou não. Porque se naquele momento que a gente está namorando e está sentindo que está ficando meio estranho, se a pessoa não para, opa, esse já não é mais para mim. Uhum. Verdade. E aí, Robson, você falou que seu pai tinha essa dificuldade de expressar amor. O jeito de expressar amor era trabalhando, não deixando faltar nada. Como é que você fez para fazer diferente no seu casamento, com a sua esposa, com seus filhos? Primeiro, para com o papai, eu procurei conquistá-lo. E ainda tinha uma história a meu respeito, que meu pai achava que eu não era filho dele. Olha só. Isso, e ele me batia muito. E eu não entendia o porquê. Um dia, na aula de ciência, o professor lançou o desafio para os alunos que quem fizesse o exame de sangue, para saber o tipo sanguíneo, ganharia um ponto. E eu fiz o exame de sangue e deu O positivo. Parecia que eu tinha
participar do programa do Ratinho. E aí, E aí mamãe fala assim, olha, seu pai está muito feliz. Por quê? O seu sangue é o positivo como o dele. E ele está muito feliz com isso. Mas como o padrão dele já era me bater, eu continuava apanhando. Mas eu sabia, falei assim, não, eu tenho que vencer isso, essas barreiras, essas dificuldades, que eu já entendi que ele enfrentou e não conseguiu superá-las, e isso o prejudicou na sua vida profissional também, na sua vida conjugal. Eu falei assim, eu posso fazer diferente. Então, pelo fato dele ter trabalhado numa determinada empresa, e ele nunca prosperou porque ele tinha dificuldade, apesar de ser um bom funcionário, a dificuldade dele se submeter a um chefe era tremenda. Então, eu falei assim, é outro obstáculo que eu vou ter que enfrentá-lo. E fui trabalhar exatamente nessa empresa. E nessa empresa onde meu pai foi subordinado, Deus me permitiu alcançar a liderança. Legal. E ainda mais levá-lo, depois que ele aposentou, no lugar onde ele nunca prosperou, e eu como líder. E aquilo ali foi uma honra por causa daquela palavra que ele sempre dizia, cadê o reconhecimento? Lá ele foi reconhecido. Essa história dele foi publicada no jornal dessa grande empresa, empresa multinacional, que foi para o Brasil, para o mundo, e ele saía com esse jornalzinho mostrando para os colegas dele o reconhecimento. Né? E uma das coisas para fazer a diferença na vida do meu pai, que era um outro problema também, que nós não o chamávamos de pai. O irmão mais velho colocou o primeiro apelido dele, que foi Quiros, que eu não sei se é grego, aramaico ou hebraico. Nem meu irmão também sabia. Mas foi Quiros durante uma boa fase da vida dele. E depois um outro filho colocou o apelido de Zeca. Zeca foi até morrer. Mas a gente não sabia do poder negativo desse apelido na vida dele. Na realidade, ele gostaria de ser chamado de pai. Mas ele não viveu essa experiência lá na infância. Então, o dia que nós quebramos isso aí, foi o que você perguntou, ele morava num determinado bairro, nós fomos para um bairro, nós fomos para Praia da Costa, e ali conquistamos um apartamento, e Deus colocou no meu coração, no coração da Esther, Esther preparou um jantar, e nós nos arrumamos, eu, Esther, os meninos, e eu nunca tive uma experiência dessa na minha família, nem na família da Esther. E aí eu fui chamar papai, mamãe, fui buscá-lo lá na casa deles, para essa noite especial, para esse jantar. E eu precisava de falar algumas coisas para ele na presença dos meus filhos, na presença da minha esposa, na presença da minha mãe. Mas eu pedi a Deus que me desse controle das emoções, que as lágrimas não viessem primeiro, eu não conseguisse passar aquilo que ele precisaria ouvir. E quando ele chega lá na sala e vê aquela sala arrumada, e essa noite é para vocês, é para nós, e ele sentou na poltrona, e eu comecei a pontuar todas as coisas positivas que ele fez ao longo da vida. E aquele homem casca grossa, que não chorava, né? Às vezes expressar esse amor para ele, ele nunca recebeu. Como eu também nunca tinha recebido, mas através da Bíblia, a palavra de Deus, através da esposa. da esposa, que também já tinha um conhecimento da palavra de Deus, lá em Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Eu falei assim, não, o amor é isso. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Eu preciso fazer. Então, eu não devo levar em conta as coisas ruins, mas as coisas boas e ressaltá-las. E foi isso que eu fiz com meu pai, na presença dos meus filhos, na presença da Esther, e as lágrimas rolaram naquele momento do meu pai. E eu consegui chamá-lo pela primeira vez de pai. Isso desencadeou em bênçãos para os meus demais irmãos que tiveram essa mesma iniciativa, e isso foi um quebrar de maldições, com prática, com vida. E os meus filhos ainda novos, nossos filhos, presenciaram isso. E para os nossos filhos nós dizemos assim, vocês dois serão melhores do que nós. Isso, nossos filhos hoje, um tem 28, casado, é o Natan, casado com a Camila,
Tem o Robson Júnior, o mais velho, casado com a Joyce. Já nos deram um netinho, lindo, que é o Isaac. E eles já são bênçãos. Tremenda. Nós temos a oportunidade de ver na vida deles aquilo que nós não vivemos. Posso Claro. falar? Uma coisa que Robson não viveu e não viu no casamento, no relacionamento dos pais, é interessante que quando nós começamos a namorar, ele foi logo falando, só, Esther, eu não sei mandar flores, difícil elogiar, eu não aprendi isso. Então, eu já fui para o casamento sabendo o jeitão dele de ser. E como a minha criação foi daquele pai, ter aquele pai em que ele falava que as filhas dele são as mais lindas que tem no bairro, Segundo as pesquisas, segundo as pesquisas. Então, tipo assim, foi um choque. Bom, eu vou sair da minha casa, onde fui paparicada, onde fui, né? E tô indo para um casamento que ele já me preveniu que ele não sabe fazer isso. mas gostaria de fazê-lo e aprender. E o legal que eu, no momento, encarei e falei assim, não, mas isso pode mudar. Não foi fácil, né? Porque eu queria exigir dele algo que ele não tinha para dar. Mas nós dois fomos aprendendo junto como lidar com isso. Ele aprendeu a dar flores, ele aprendeu a fazer poesia, Verdade. agora é um grande poeta. Então, tudo é um aprendizado. E aí a gente vê, como o Robson falou, que a gente sempre falou para os nossos filhos que eles serão melhores do que nós. Hoje a gente olha para os nossos filhos, principalmente o mais velho. Gente, eu nunca vi tanto romantismo naquele casamento. Tudo para ele vira festa para a esposa. E eu acho assim super legal, porque foi algo que foi quebrado. Robson não viu, nós aprendemos a fazer e hoje os nossos filhos já fazem com naturalidade. É possível? É possível, sim. E um detalhe interessante, a preocupação de ambos, os dois, de ajudar com outros casais, ajudar novos casais. Eles já tiveram oportunidade de ajudar pessoas mais velhas do que eles no casamento. Aos seus Os filhos. filhos. Quer dizer, o que vocês plantaram na vida deles, Exato. eles estão colhendo e estão plantando na vida de outras pessoas. Exatamente. Eu até postei ontem uma frase no meu Instagram, assim, que a sua melhor versão, se não for mostrada dentro de casa, todo o restante é Isso. encenação. É. Porque se tem um lugar em que a pessoa, o homem especialmente, precisa se aplicar para ser o herói, é na sua casa. Verdade. O homem tem esse ímpeto, essa vontade de vencer no trabalho, de se destacar, de dar o melhor, de ser reconhecido naquilo que faz. Mas ele precisa ter essa atitude interna, essa decisão de ser o herói na sua casa. E de chegar em casa, tirar um sorriso da esposa Exatamente. e ter um momento de qualidade com os filhos e se esforçar muitas vezes até para quebrar esse padrão de onde ele não recebeu demonstrações de carinho na infância, para demonstrar carinho Sim. para sua esposa, para os seus filhos. É ali que o caráter dele, Sim. é ali que o comportamento dele vai fazer a diferença. Então, se ele tiver essa decisão de ser um pai acima da média, Sim. de ser um marido acima da média, de dar o melhor, ele não vai ser perfeito, obviamente, mas ele vai evoluir muito. Sim. E isso que ele está fazendo, essa atitude, essa vontade, são sementes que ele vai plantar nos seus filhos, que esses colherão e depois plantarão nas Sim. próximas gerações da sua vida, da sua família. Eu estava lembrando aqui que foi através de um jantar que quebrou o padrão ali com o seu pai, né? Sim. E ontem eu estava fazendo uma mentoria com as mulheres e um assunto foi sobre mesa posta, que a gente estava falando. E aí uma das mentoradas entrou e falou que tinha preparado uma mesa porque o marido trabalha viajando e que ele ia chegar naquela noite e que ela tinha feito uma mesa e aí mostrou ali pra gente. E o mais legal foi, eu até postei isso também no Instagram, lá no fundo a filhinha deu a perceber que é pequena, falando assim, mamãe, tá lindo. Então, olha só o exemplo, né, que a mulher traz para dentro de um casamento, né? Sim. Através de um jantar dela que é simples, Verdade. né? Trouxe sua família, você observou aquele amor, aquele carinho que ela recebeu dos pais. Sim.
E aí trouxe essa união. Então, a mulher, ela tem esse poder, Uhum. né, da união da família. Eu costumo dizer para as mulheres que esse dom Deus deu para a gente. Tá na gente. O homem pode tentar fazer, mas está em nós. Como tem coisas que tá no homem, a gente pode tentar fazer, como trabalhar fora, mas está na cabeça do homem trabalhar para trazer o sustento. E Sim. da mulher, até brinquei onde é a mulherzinha que eu digo que ela carinhosa, que ela de cuidar das coisas da casa para trazer essa união. Eu posso trabalhar fora, mas a minha responsabilidade é com a minha família e demonstrar esse amor. Então, o homem observando aquilo, ele fala: Poxa, que mulher admirável. Não sei se você já parou para pensar nisso, que foi através do jantar que ela fez, Sim, da Sim, mesa, aham. sim, que o seu pai e sua mãe foi ali, e aconteceu tudo que tinha que acontecer, né? Que sim. foi a reconciliação. E aí, como é que um homem machista, que não expressa carinho, que não dá flores, que não diz que ama, se torna um poeta? Nem eu sei. Mas eu sei o seguinte, que ao meu lado sempre teve uma esposa que cultivou isso, porque ela recebeu isso. Então, o casamento é o trabalho de uma equipe, né? O que você tem, o que você traz de bom. As coisas ruins, colocamos à mesa e procuramos trabalhá-la à luz da palavra, sob a direção de Deus. E essa busca contínua, como acontece nas empresas de melhoria, e isso eu aprendi muito em empresa, sobre melhoria contínua, foi algo que eu trouxe também para o casamento. Senão nós podemos melhorar a cada dia mais. Sempre, todo dia há uma oportunidade nova de fazer diferente, né? E nessa busca contínua do aperfeiçoamento que tem nos levado em Deus a conquistar o que nós temos Isso é conquistado. muito legal, porque um termo que eu uso da ambição familiar. Você tem uma ambição Sim, de ser melhor em casa. sim, Porque tem muitos homens, mulheres também, mas eu Uhum. ouço muito dos homens isso nas mentorias, Robson. Eu sou assim, eu não vou mudar. Esse é o meu jeito, ela está cobrando demais, ela quer demais, nunca está satisfeita com nada. Aí eu falo, querida, sua mulher é ambiciosa para o casamento, assim como sim, você é ambicioso para o financeiro. Você quer mais na Aham. empresa sim, sim. e ela quer mais para o casamento. Eu escutei um homem certa vez falar assim, estava inclusive fazendo uma sessão de casal com eles. E a esposa reclamou que ele chegava em casa sem tempo, sem paciência, não queria ouvir ninguém, não dava atenção para ninguém. E aí ele foi fazer a justificativa dele e disse: Tiago, minha esposa sabe que eu sou impetuoso, que eu quero dar o melhor, eu não aceito ser mais um. Então, quando eu vou para o trabalho, eu dou o meu máximo, tanto que eu me destaquei na minha profissão. Eu tenho a liderança lá de um grupo e eu quero ser o melhor, não aceito ser mais um. Mas aí, quando eu chego em casa, final do dia, eu estou cansado, eu estou realmente esgotado, eu não tenho paciência mesmo durante a semana ali para dar atenção Uhum. para eles. Eu preciso entender isso, porque quando eu converso com os outros maridos, Uhum. eles são assim também. Eu não sou diferente deles. Eu sou mais um marido que trabalhou, deu o melhor, chegou em casa, tá sem paciência, sem tempo. Aí eu falei para ele: que interessante. Você não aceita ser mais um no trabalho, não aceita ser mais um na liderança do seu grupo. O único lugar que você aceita ser mais um igual aos outros é como marido. Por que você não pode, como marido, ter essa vontade também de dizer: não vou ser mais um, Sim, verdade. vou fazer a diferença, vou dar o meu melhor aqui? Com certeza. Isso abriu a mente dele naquele momento, fez ele pensar, né? Eu Aham. tenho uma história, posso contar Pode, claro. também? No trabalho. Eu tive um chefe que ele já foi diretor na Europa, na África, e veio para o Brasil, veio ser meu chefe. E aquele cara rígido, rigoroso, né? E logo quando ele assumiu, parecia que ele estava trazendo tudo, algo novo para a empresa, e é algo, eu já estava lá antes dele, mas, tipo, sou um novo chefe, vou me submeter a um novo chefe, a um novo estilo de comportamento. E um cara que perdeu a família, né? E isso ele trazia esse comportamento, essas influências negativas daquilo que ele não alcançou para o trabalho. E a gente padecia nas mãos dele. Mas eu falei assim, não, isso era mais um desafio para a minha vida. E certamente eu vou conquistá-lo. Conquistá-lo como? Vou me submeter ao estilo dele, porém não vou me conformar, mas vou mostrar no dia a dia, através do meu trabalho, como cristão, né? Uma vida que expressa alegria, otimismo, coragem, disposição, vontade. E ele foi observando isso que não demorou muito tempo. E num dia dele lá, numa sexta-feira, como hoje,
né? Que ele pensou, você sexta-feira, terminando agora, final de semana. Final de semana ele ia para onde? Não tinha família. E aí, ao longo da jornada, da semana, Deus me dava a oportunidade de testemunhar com a minha maneira de ser. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, e vive em novidade de vida. Então, essa novidade de vida que sacudia ele. Como pode você ser feliz, ser alegre, ter um lar, ter uma família? Sexta-feira está indo para casa agora todo radiante, que vai encontrar com os seus e vai, né, curtir o final de semana e tal. E numa sexta-feira dessa, ele vai, entra na minha sala e pergunta assim, Robson, tem solução para a minha vida? Eu falei, poxa, um chefe falar isso comigo? Eu falei assim, é claro que tem. Aí ele perguntou sobre o dia de culto na igreja. Ele falou assim, olha, domingo eu irei à sua igreja, me prostrarei diante do Senhor e confessarei o seu nome. Ele passou a frequentar, a conhecer a palavra, porque quem salva é Cristo, o poder é do Evangelho para transformar vidas, e ele permitiu isso na vida dele, através de um testemunho que Deus me concedia no dia a dia, transmitir para ele. E ele aceitou o Evangelho, e a vida dele mudou, e ele entendeu que é possível, através de uma vida entregue ao Senhor, que nós tenhamos esse lar, uma família, um trabalho, uma vida feliz. Sensacional. E vocês ensinaram uma coisa pra gente e reforçaram a importância disso. Eu queria ouvir de vocês como foi na prática, a oração em casal. Casal orar junto. Isso foi algo que vocês decidiram fazer desde o começo? Isso é algo que vocês aprenderam no caminho? Quais os efeitos disso para um casal que não tem essa prática, né? Como é que eles podem colocar isso em prática de orar juntos como Vou deixar a casal? Esther primeiro falar, que ela sabe. Bom, como eu vou começar do começo, né? Como eu falei, eu vim de uma família evangélica, fui criado no evangelho. Eu frequentei uma igreja onde o pastor era um homem de oração. Estou falando era porque ele já partiu, né? Mas nos ensinou o poder da oração. Então, se era monte, eu estava. Se era culto de oração da madrugada, eu estava. Se era devocional em casa, eu estava. E eu fui criada com culto doméstico, né? O culto hoje vai ser maravilhoso. Fui criada nesse ambiente. Então, eu tinha um avô que ele morava perto da nossa casa e ele tinha o horário de oração. E como ele ajudava os meus pais no comércio, dava o horário dele de oração, podia chover canivete, mas ele estava ali de joelho em oração. E isso refletiu na minha vida, é claro. E aí eu me casei com um novo convertido, sedento de Deus, eh, apaixonado por Jesus e que tinha sede, querendo aprender, querendo, e que às vezes orava 8 horas por dia. Quando eu casei, eu levei um susto, assim, mas como assim? Quando ou ele estava trabalhando ou ele estava orando. Então, eu fiquei meio que entreguei a ele a responsabilidade da oração. Eu vou dizer a você que eu tive um período em que eu usava uma bengala de oração, que era o meu marido. Eu sempre gosto de contar isso, eu acho que na época eu não contei isso para vocês. E aí, eu fui deixando isso a cargo do Robson. Não, ele está orando, ele é o sacerdote, ele ora, né? Tá bom demais. Só que com o meu filho de mais velho, acho que ele tinha mais ou menos uns 5 anos, em conversa entre amigos, falando sobre oração, conversando assim. Ele vai e fala assim, perto dos meus amigos, fiquei morrendo de vergonha. Meu pai ora, minha mãe não. Hum. Gente, isso para mim foi assim um tapa.
que eu levei do meu filho, que tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí eu falei assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele está falando a verdade, eu estou deixando a oração por conta do meu marido. E aí eu fui participar de um evento e Deus falou claramente comigo que eu estava usando meu marido como uma bengala de oração, mas ele precisava de ter um novo relacionamento comigo. Foi aonde eu voltei a ter aquele meu momento de oração e perceber que eu preciso de ter. E quando a gente fala em orar juntos, como o Robson falou, ele trabalhava por escala e eu trabalhava também. Então, ter aquele momento de orar junto, às vezes a gente não conseguia, mas uma coisa a gente fazia, a gente tinha unidade em que nós estávamos orando, o porquê a gente estava orando. Conversávamos, Por, conversávamos muito sobre Uhum. determinada coisa que queremos alcançar, onde queremos É. atingir, queremos conquistar. A gente sempre conversava. E na oração, o tempo dela que ela tinha para orar, o meu tempo que eu tinha para orar, estavam devidamente alinhados com o nosso propósito, né? E diante de Deus, Aham. as vitórias eram certíssimas. É, mas o casal tendo a oportunidade de estar orando no mesmo momento Sim. junto é muito importante. Mas a gente vê que hoje o corre-corre do dia a dia, às vezes você não consegue estar junto naquele momento do seu devocional. Mas a gente não pode deixar de orar e ter unidade naquilo que você está orando, né? Não adianta eu estar orando querendo um carro amarelo e meu marido está orando querendo um carro vermelho, que não vai sair carro É a nenhum. história do muro, né? A história do do muro. muro, a história do muro. Vocês lembram, né? Sim. Então, e aí, nessa construção, e olhando para o histórico familiar meu, da Esther, nós queremos algo diferente. Então, nós temos que construir esse algo diferente. Como você diz, uma ambição santa, né? Nós queremos um casamento abençoado. Mas o nosso casamento é perfeito? Quando nós começamos? Não, nem estamos falando que ele é perfeito. Mas estamos numa caminhada em busca do que é bom, do que é melhor, do que é ótimo, do que realmente é perfeito em Deus. E aí eu falei assim, os nossos filhos, que nós queremos que eles também tenham esse compromisso com Deus, entendam a importância da oração e os resultados dessa oração em diferentes níveis da nossa vida, e nós precisamos passar isso de maneira que eles sintam como é bom, não por imposição. A nossa autoridade que nós aprendemos foi uma autoridade imposta. Nós queremos passar para nossos filhos uma autoridade conquistada. E que eles vejam em nós e queiram fazer. Então, o que diz em João 5,19: o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. O filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo aquilo que o pai faz, o filho semelhantemente faz. Então, partindo desse princípio, que está na palavra de Deus, que está na palavra de Deus, eu falei, Esther, nós precisamos zelar por cumprir isso aí. Se nós cumprirmos, nós vamos ter resultados. Se eu quero que meus filhos orem, nós também precisamos orar. Se eu quero que eles leiam, nós também precisamos ler. Eu, se Deus quiser, até o final do ano eu estarei concluindo a leitura da palavra pela 40ª vez. Não falou assim, não, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Não. Quanto eu mais leio, eu entendo que eu tenho muito ainda que aprender. É como o apóstolo Paulo disse, se você diz que sabe alguma coisa, ainda não sabe como saber. E hoje você ouvir um filho passar um zap para você, pai, concluí a leitura da Bíblia pela 5ª vez. Você, meu filho, você vai muito mais além do que nós. Então, ele é casado, ele não precisava me dar essa satisfação. Ele Sim. passou, acho que esses dias agora na semana, pai, já terminei de ler a Bíblia pela 5ª vez. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque é algo natural. E parece contraditório quando você diz, é o versículo que você cita, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Uhum, Porque você fez coisas que você não viu seu pai fazer. uhum, Mas porque você
ressignificou o que você não viu o seu pai fazer, Sim. você buscou espelho no Pai Celestial. Exatamente. O Exato. que o Pai Celestial faz. É isso O aí. que através de Cristo nos foi dado. E você decidiu copiar ou seguir esse modelo. Isso aí. Então você pegou o que tinha de bom do seu pai terreno, supriu o que não tinha com Sim. o Pai Celestial Sim. e buscou ser a sua melhor versão enquanto pai. E hoje seus filhos estão replicando esses padrões. E a gente está caminhando aqui para uma conclusão. E eu quero agora ouvir de vocês um resumo, se você puder, Robson, Esther. Qual é um conselho que você daria para um homem, para um marido que observa esses padrões do seu pai, do alcoolismo, ou do machismo, ou da falta de carinho, ou Traição. de traição, de adultério, e ele não quer ser assim, ele já entendeu que isso está fazendo mal. Mas qual conselho você daria para ele para mudar essa situação, para conseguir quebrar esse padrão geracional da família dele? Uma das coisas importantíssimas é que a adversidade é uma oportunidade para você fazer diferente, né? E outra coisa importante, você com as suas forças, com a sua capacidade, você pode até fazer alguma coisa diferente. Mas somente em Deus, através da palavra de Deus, você pode ter uma vida abençoada em todos os aspectos, em todo sentido, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. Exatamente isso. E você, Esther, qual conselho você dá a uma esposa que também está enfrentando isso, seja nela ou no casamento dela? Não tem como um casamento funcionar se não tiver Deus. E vem muito em minha mente algo que eu aprendi com um pastor logo no nosso começo de casamento, em que ele fala sobre a engrenagem de uma máquina, né? Que toda máquina ela tem aqueles dentões, né? Que vai se encaixando. Quando essa engrenagem não tem o óleo, o que que ela faz? Dá faísca, né? Pega fogo. Mas quando é colocado o óleo, o lubrificante, Exatamente. essa máquina roda tranquilamente. Para nós, é a unção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo no casamento, porque se não for o temor do Senhor, a graça do Senhor num casamento, não vai, não vai. Porque somos diferentes. Eu e Robson somos totalmente diferentes um do outro. Eu gosto das gargalhadas e ele é mais retraído, reservado. Então, se não for a presença do Senhor em nosso relacionamento, o casamento não teria se sustentado, né? Tem que ter o Senhor. Outra coisa que eu digo também que é na diversidade, na pluralidade, é que há a unidade. É importante essa diversidade. Aquilo que ela traz, aquilo que eu trago, e juntos, a unidade. E quem quiser conferir, talvez alguém quiser tirar uma dúvida, perguntar, pedir ajuda, pedir oração, ou conferir se tudo isso que nós estamos falando na vida de vocês é real, a pessoa pode te encontrar no Instagram, se vocês quiserem dar Qual o ou meu puderem Instagram, dar Esther? qual o Instagram de Bom, o vocês. meu Instagram é Esther do Robson. Então é @Esther do Robson. Exatamente. O dele é na trilha do Robin. Na trilha com Robin. Com Tudo Robin. junto. Na trilha com Robin, com N no final. É, Na Com trilha Robin. com Robin. Juliana, muito rico, como a gente imaginou que seria, né? Excelente. Por isso que eu digo que eu gosto de ande com sábios e se torna mais sábio ainda. Eu gosto de andar com pessoas sábias. Né? Foi muito bom, excelente. E acrescentando tudo aqui com relação ao casamento, eu acho que o respeito, porque, como ela estava dizendo, nós somos diferentes. E é legal, porque entra o respeito. Ele respeita o jeito dela e ela respeita o jeito dele. Então, os dois juntos acabam se tornando essa excelência de casamento e que a gente vê, né? A gente não está aqui falando de duas pessoas que a gente não conhece. A gente vê, a gente fez curso com eles, a gente já participou, viu uma palestra dos filhos dele, do que eles estão dizendo é verdadeiramente verdade. Então, você que está acompanhando a gente, e estamos chegando ao final, mas eu quero fazer um resumo disso aqui. Porque o que nós aprendemos através da história da Esther e do Robson é de que é possível. É possível ressignificar eventos traumáticos, é
É possível quebrar padrões geracionais, é possível estabelecer um novo padrão familiar, é possível ser diferente, e não importa a idade, se a pessoa tem 18, se a pessoa tem 25, se a pessoa passou dos 40, é possível mudar. E eles nos entregaram aqui na história deles um método para isso. Eu vou nomear um método agora. Método CDCP. CDCP. Consciência. Opa, peraí, isso aqui não é legal. Isso aqui é bom, isso aqui eu não quero. D de decisão, eu vou fazer diferente. C de conhecimento, aí vem a palavra, aí vem a instrução bíblica, vem o conhecimento que eles buscaram, e o P de prática. De ir se esforçando para conversar, para dialogar, para expressar carinho, para expressar amor. E um homem que era machista e dificuldade de demonstrar sentimentos, se torna um poeta. E eu digo que, se você não está entendendo por quê, ele realmente é um poeta, e a gente tem um grupo que participa, e cada pessoa que faz aniversário, ele escreve uma poesia para essa pessoa. Então, isso é para você entender o caminho para chegar lá. Você quer fazer diferente? Você está tendo nesse episódio um caminho. Consciência. Eu começo a anotar, a escrever quais comportamentos você vê nos seus pais, positivos, negativos, agradáveis, desagradáveis. Conhecimento, palavra. Busca na Bíblia, busca esse conhecimento também através de autores que escreveram livros maravilhosos, inspirados na Bíblia, inspirados na psicologia, na filosofia sobre isso. A decisão de fazer diferente e a prática. O que você vai fazer diferente a partir de hoje para o seu relacionamento, para o seu casamento? Você não é demonstrar carinho? Vá lá, compra um bombom amanhã, leva para sua esposa. Compra um buquê de rosa no mês que vem, leva para ela. Chama o seu filho hoje, dá um beijo, fala que ama. Faz diferente e isso vai se tornar um novo padrão na sua família. Então, agradecemos a vocês que nos acompanharam até agora. Robson, Esther, muito obrigado por esse momento de vocês com a gente. Nós que agradecemos. É verdade. Uma honra estar aqui. E sabendo que vocês têm muita experiência para passar também. A gente tem aprendido com vocês também. E a prova Obrigada. que nós estamos sempre buscando o aperfeiçoamento, o crescimento, que aceitamos esse desafio. Quem diria? É Gravando com verdade. vocês. Muito bom. Então, gente, se inscreva no canal se você não se inscreveu, dá o like, você está esquecendo de deixar o like no vídeo antes de sair. E deixa aqui o seu comentário, você que assistiu até agora. O que mais te marcou nesse episódio? Qual é o ensinamento que você está tirando aqui? E a decisão de fazer diferente na sua casa, na sua família. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.